Graça e paz a todos os nossos alunos do nosso curso básico em Teologia do CETEC. Hoje iniciaremos a matéria Liturgia. Vamos aprender, à luz da Bíblia, à luz do contexto, bíblico Antigo e Novo Testamento, o que significa liturgia, o que significa cultuar ao Senhor. Vamos aprender alguns princípios que devem reger o nosso modo de apresentar a Deus um culto digno, porque Deus é digno de um culto que realmente expresse a verdadeira adoração, o verdadeiro sentimento, o sentimento sincero, real daquele que comparece perante a sua presença a fim de adorá-lo, de cantar louvores, de fazer orações e também de proclamar a sua palavra. São elementos essenciais daquilo que nós chamamos de liturgia, o nosso serviço cristão que prestamos a Deus enquanto comparecemos diante da sua presença de um modo público a fim de cultuar e bendizer o seu santo nome. Então, vamos caminhar aqui falando acerca de vários tópicos, vários assuntos importantes que dizem respeito a esta matéria. Hoje estaremos introduzindo a nossa matéria e falando já de alguns tópicos aqui importantes da nossa disciplina. Bem, a nossa aula consiste, então, as nossas aulas consistem na introdução, a essência do culto bíblico. O culto verdadeiro requer amor de todo o coração, o culto no Velho Testamento, o culto pré-mosaico e o culto e o tempo, o sábado e as festas, dentro de uma perspectiva judaica, lugar sagrado, o templo, o sacrifício, o culto cristão na igreja primitiva, os batismos, a prática da adoração, a doutrina dos apóstolos, comunhão, a ceia do Senhor, as orações, o cântico do Novo Testamento, o culto e os dons espirituais, o culto na igreja comparado ao culto judaico, qual era a diferença que havia entre ambos, o culto na atualidade. E vamos aqui estar analisando a questão da ordem nos cultos, ou dos cultos, e como conduzir com espiritualidade, de modo correto, um culto ao Senhor. Então são esses os assuntos que nós vamos abordar nesta matéria com os irmãos. Teremos 4 aulas, corresponde aqui, claro, nossas 4 segundas-feiras que nós nos reunimos para estudarmos a palavra do Senhor, e nos aprofundar no conhecimento bíblico-teológico. Muito bem, antes de nós iniciarmos aqui na nossa introdução, vamos orar ao Senhor e pedir a Deus então para que nos conduza durante todo este aprendizado desta matéria. Senhor amado, queremos te agradecer e te louvar por esse momento maravilhoso, esta oportunidade que temos para que possamos compartilhar a tua palavra com os teus filhos, que com certeza estão atentos a tudo aquilo que vai ser ministrado no decorrer desta matéria. Que tudo o que for ensinado possa ser compreendido e, mais do que isto, possa ser praticado para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então à nossa introdução para começarmos então a conversar. Muitas vezes as pessoas se perguntam por que existem, para que fomos criados. A Bíblia nos mostra que nós existimos para o louvor e glória de Deus, o louvor e glória de Deus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor nosso Deus. E nós precisamos ter ciência disto.
A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem para o louvor da sua glória, né? Para o louvor da sua glória. Existe um texto muito interessante que faz parte do conhecido, né, Catecismo de Westminster, um documento da igreja, né? E nesse documento, esse catecismo, está escrito em tom de uma afirmação: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, tudo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós estivermos envolvidos, em quaisquer áreas da vida, Deus precisa ser adorado. Deus precisa ser glorificado. Então, sendo assim, nós glorificamos a Deus, tanto num templo, local de culto, quando nós nos reunimos para adorá-lo, quando adoramos a Deus em nossas casas, né, em qualquer outro ambiente, podemos prestar cultos ao Senhor, mas também Deus é glorificado através das nossas atividades seculares. Então, por exemplo, até mesmo aqueles que exercem profissões mais simples, mais humildes que possam existir, através do seu trabalho, quando feito com excelência, justiça, perfeição e amor, Deus está sendo glorificado naquelas ações. Isso porque tudo que nós fazemos precisa ser e deve ser para a glória de Deus, porque para isto fomos criados. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós temos aqui um testemunho de que o homem foi criado para a glória de Deus. Sendo este um fato espiritual comprovado, é natural, meus irmãos, concluirmos que o culto está vinculado à nossa natureza. Então, quando nós nos reunimos para cultuar, nós precisamos glorificar a Deus através dos nossos atos, aquilo que vai ser feito ali. Então, tudo que vai ser realizado naquele lugar, e aqui nós estamos falando de um culto público, né, precisa glorificar a Deus. Todo culto precisa estar voltado para Deus e não para o homem. Não é o homem que é cultuado, mas sim Deus. Ele sim é o objeto da nossa adoração. Todos nós nascemos com um instinto cultual. Nós temos a necessidade de adorar, né? Todos nós temos a necessidade de prestar culto, né? Tal afirmativa é endossada pelos historiadores, antropólogos e arqueólogos. Há um instinto natural no ser humano, uma necessidade desse ser em estar prestando culto a uma divindade. Em todas as civilizações de todos os tempos encontra-se presente o fenômeno chamado culto. O culto é a expressão da fé. Eu creio desta forma, por isso eu cultuo desta maneira. Então, todas as formas, expressões de cultos que nós vemos espalhados ao redor do mundo, aqueles cultos ali nada mais é do que uma expressão da crença, a expressão da fé. As pessoas acreditam, creem daquela maneira, por isso estão cultuando daquele modo. É o tributo de honra, louvor e serviço àquele que se venera. Agora a pergunta é: quem é aquele? O que está sendo cultuado ou quem está sendo cultuado? Bem, nesse ponto, as civilizações não se entendem, claro, porque cada grupo distinto, religioso, terá o seu objeto particular de adoração. O homem traz consigo uma natureza religiosa, por haver sido criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui nós temos a explicação por que o homem é um ser religioso. Porque sendo ele a imagem de Deus, tendo sido criado por Deus,
Uma das marcas da imagem de Deus no homem é a necessidade que esse homem tem de adorar. Ah, professor, mas por que algumas pessoas adoram e cultuam divindades, deuses estranhos? É porque elas não têm o conhecimento do verdadeiro Deus. Como elas não têm o conhecimento do verdadeiro Deus, então elas adoram, veneram, cultuam aquilo ou aqueles que elas acreditam ser, né, o verdadeiro Deus, que é digno, que é merecedor da sua adoração. Mas aquele ato litúrgico, aquele ato de culto, é uma expressão dessa natureza religiosa que todo ser humano tem dentro de si. Por isso ele sente a necessidade de cultuar a Deus. Como muitos ainda não conhecem, então adoram aquele ou aquilo que acreditam merecer adoração. Paulo denuncia, por exemplo, os gentios, né? Ele diz isso aos Romanos, capítulo 1, que os gentios estavam adoravam, né, a criatura ao invés do Criador. E isto, claro, era um grande pecado. Quando haviam provas suficientes, evidência suficiente da natureza de que existe um Criador acima de tudo isso. E o homem não deve adorar a criatura, a criação, e sim ao Criador. Os alvos do culto humano têm sido os mais diversos possíveis. Há quem adore o sol, a lua, as estrelas, o rio, o mar, né, uma árvore, os animais, enfim. Outros veneram o seu semelhante, né, vivo ou mortos, aqueles que cultuam, né, aqueles que já morreram, aqueles que são, por alguma religião, canonizados. Ah, mas eu não adoro, eu apenas oro. Mas fazer uma oração a uma pessoa nada mais é do que estar prestando um ato litúrgico. É estar cultuando aquela pessoa também, aquele ser, né? E aqueles que adoram imagens da sua própria criação. Mas longe vão os que espiritualizam o culto. Mais longe vão ainda aqueles que tentam espiritualizar, né, o culto em si. Por exemplo, adoram espíritos que são identificados por centenas ou milhares de nomes. Em muitos povos foi constatada também a adoração a um ser supremo, criador de todas as coisas. Provavelmente, tais pessoas tiveram algum tipo de experiência espiritual genuína. Entretanto, é através do povo de Israel que o Criador se apresentou à humanidade. Jesus disse: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João capítulo 4, versículo 22. Aí está aquele que deve ser o alvo de culto de todo ser humano, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os judeus são o nosso ponto de referência religiosa, porque lá começa, né, com o povo judeu, começa todo o sistema de adoração que deveria ser prestado ao único e verdadeiro Deus. E é a partir dali que nós vamos extrair os conceitos, os princípios, né, toda a doutrina que envolve a questão do culto ao Senhor, porque Deus, que é adorado, ensinou a esse povo como adorá-lo. Nós vamos trabalhar essa questão no decorrer desta matéria, né? Então, os judeus, por essa razão, constituem-se para nós o objeto de referência principal para entendermos essas questões relacionadas ao culto ao Senhor. Ele é o nosso ponto de referência, né? Portanto, convém que nos dediquemos a conhecer aspectos do seu culto que nos serão de grande utilidade no entendimento, né, de nossas práticas atuais. Não é que nós vamos repetir os atos litúrgicos dos judeus da antiguidade, não é isso. Mas nós vamos prestar atenção nos princípios, na base da adoração, e trazer os princípios para a nossa prática de culto atual.
Enquanto muitos se perdem, por exemplo, em cultos vãos, adorando ao que não se sabe, a Bíblia nos mostra que Deus está à procura de quê? De verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Antes de buscar pregadores, intercessores, evangelistas, a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores. Deus está à procura de pessoas que se dediquem a cultuá-lo. O culto a Deus está fundamentado no conhecimento que se tem dele. Isso aqui é muito importante, porque como que alguém adoraria em essência, em profundidade e verdade a alguém que não conhece? Então é necessário nós conhecermos a Deus o suficiente a fim de prestar um culto que lhe é digno, né? Um culto que Deus é digno. E aí a necessidade de uma igreja local ter um bom ensinamento sobre Deus. Quem é Deus? Seus atributos, né? Como que ele se relaciona com a sua criação, com a sua criatura. O que ele espera desse ser criado à sua imagem e semelhança, o homem. Como deve ser a nossa relação com Deus, né? Quais são os nossos limites como criaturas, até onde nós devemos ir como seres criados, finitos, limitados, como devemos nos prostrar diante de Deus em reverência, em temor, a fim de adorá-lo. Enfim, isso aí é muito importante, porque isso vai nos ajudar muito no processo da nossa adoração a Deus. Então o Senhor ele procura adoradores que realmente o adorem em espírito e em verdade a partir de um conhecimento bíblico de quem é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a encontrar as diretrizes do culto que o agrada, né? Esta questão é a principal. Normalmente temos o hábito de fazer avaliações dos cultos em que participamos. Depois dizemos, não gostei do culto hoje. Não é assim? A pessoa participa de um culto, está lá adorando, cultuando, cantando, mas aí, depois, quando termina aquela reunião, é normal, é comum entre nós haver aquele tipo, né, de interação e começamos a perguntar como foi o culto, se fulano de tal gostou do culto, se você estava satisfeito com o culto, mas, a bem da verdade, meus irmãos, se formos realmente levar ao pé da letra, eu não tenho que perguntar a alguém se ela gostou do culto ou o que ela achou do culto, porque não foi ela o objeto do culto, mas assim eu teria que perguntar a Deus o que ele achou do culto, porque o culto foi para ele. Então não é a pessoa, né, que deve dizer para mim, não é ela que vai avaliar realmente 100% se o culto foi bom ou não. Porque o culto não foi para ela, o culto foi para Deus. Então, o mais importante saber se o irmão ou a irmã gostou do culto é perguntar se Deus recebeu o culto, porque o culto foi para o Senhor. Muito bem. Então, que Ele nos abençoe e que possamos ser encontrados como aqueles que realmente o adoram em espírito e em verdade. Com isso, meus irmãos, quero dizer que o culto precisa ser agradável a Deus e não a nós mesmos. Daí a necessidade de aprendermos nas Escrituras os princípios que devem nortear, né, o culto que prestamos a Deus. Deus exige do seu povo que lhe preste um culto e Ele nos ensina como devemos cultuá-lo. Isto quer dizer que existe um padrão e princípios a serem obedecidos. Querem ver? Vou dar um exemplo para os irmãos na Bíblia. A Bíblia diz que em um certo dia Jesus estava próximo a um gasofilácio. E ali passavam, né, muitos ricos e depositavam ali as suas grandes e generosas ofertas. Mas passou também uma pobre viúva que possuía apenas 2 moedinhas. E a Bíblia diz que ela colocou aquelas 2 moedas no cofre. A ação daquela mulher despertou a atenção de Jesus. E Jesus disse para a multidão que ela contribuiu mais
do que todos os que passaram antes dela, porque ela deu, né, tudo o que possuía e os demais deram do que sobrava. Jesus atentou não para a quantidade, mas para um ato de fidelidade, de generosidade, de gratidão, de amor, que envolviam o coração daquela mulher, que a levou, né, a ofertar daquela forma. E ela foi elogiada por isso. Jesus também ensinou que quando fôssemos ofertar, ao chegarmos ali diante do cofre do gasofilácio para ofertar, né, e lembrássemos que existe uma pendência entre nós e alguém, que era para deixarmos a oferta ali ao lado, ir lá, reparar a nossa pendência, promover um acerto, perdoar, liberar perdão, enfim, com aquela pessoa. Depois, então, poderemos voltar e ofertar. Isso quer dizer que quando nós estamos adorando, o nosso coração precisa estar limpo. Não tem como eu cultuar a Deus em espírito e em verdade com o coração amargurado contra alguém, guardando rancores, com mágoa, sem falar com fulano de tal. Não, não existe isso. O culto que agrada ao Senhor é um culto que parte de um coração limpo, limpo. Por esta razão também Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então é necessário que os adoradores estejam diante de Deus, adorando-o, né, com seus corações limpos de toda raiva, de todo ódio, toda amargura, de todo rancor. Então, porque Deus, ele quer ouvir os nossos louvores, ele quer ouvir as nossas orações, mas ele quer que o nosso coração esteja de acordo com aquilo que nós cantamos, com aquilo que nós pregamos. E quando Jesus deixa bem claro que aquela oferta só seria aceita se o coração do ofertante estivesse limpo, fica claro para nós ali que mais importante do que a oferta é o ofertante. Mais importante para Deus do que o dinheiro que nós depositamos hoje no gasofilácio ou numa salva é a disposição do nosso coração. Eu costumo dizer que há muitas ofertas que são depositadas, que são levadas à igreja, que somente o tesoureiro recebe, mas Deus não. Como o tesoureiro não conhece o coração das pessoas, ele conta aquele dinheiro, faz a contabilidade, faz o lançamento, ok. Mas será que Deus está recebendo? Isso é o mesmo, meus irmãos, com relação ao nosso louvor, porque o louvor também é uma oferta de adoração. As nossas orações. Jesus denunciou o povo quando disse: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então é possível cantar com os lábios, mas não com o coração. Eu pergunto, Deus está aceitando essa adoração? Esse culto realmente está sendo agradável a Deus? À luz da Bíblia, meus irmãos, nós temos que dizer um verdadeiro não a esta pergunta. Então nós precisamos compreender bem isto. Por esta razão, essa matéria ela é tão importante. Amém? Bem, quando nós falamos de culto, culto é adoração ou veneração a uma divindade, ou o conjunto de rituais que se usa nesta adoração. É o culto. Então aqui não estou me referindo somente a um culto evangélico, mas qualquer ajuntamento de pessoas que tem como objetivo promover ali algumas ações, alguns atos culticos, né, por assim dizer, aquele ajuntamento se transformou num culto. Está se adorando, está se cultuando a alguém, a uma divindade, enfim. Né? No caso, o culto cristão, no nosso caso, é a adoração prestada pelos cristãos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são as três pessoas
da Santíssima Trindade que são cultuadas. Né? O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, são cultuados pelos cristãos quando estes se reúnem para celebrar, para realizar uma reunião, né? Cantar louvores, fazer orações, pregar a palavra, enfim, o Deus Trino está sendo cultuado. Além da adoração, o culto serve também para edificar o cristão e anunciar a palavra de Deus. Em todo culto, Deus está sendo glorificado, nós estamos sendo edificados e a palavra do Senhor está sendo proclamada. Então, sendo assim, este culto pode ser particular ou público. Né? O culto também pode ser particular ou público. E dentro dessa natureza, né, de culto, que é o culto público, né, é que nesta matéria nós estaremos nos detendo. Né? Porque, como eu afirmei logo no início da introdução, em tudo nós podemos cultuar o Senhor, nós devemos glorificar o Senhor. É o culto individual, né? É a minha vida como culto. Paulo diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Então, a minha vida está sendo oferecida a Deus como culto. Eu posso fazer o meu devocional também, sozinho, lendo a Bíblia, uma oração, eu estou cultuando a Deus também. Mas nessa matéria nós estaremos nos detendo mais na questão, né, focando aqui a questão do ajuntamento solene das nossas assembleias, né, o ajuntamento do povo de Deus para adorar a esse Deus a quem nós servimos, que é o único Deus verdadeiro. Bem, liturgia. Liturgia é um dever público. O sentido de liturgia quer dizer dever público. A Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, os irmãos sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas houve uma tradução chamada Septuaginta, né, que é uma tradução grega do Antigo Testamento. Então a Septuaginta usa essa palavra no contexto religioso e o Novo Testamento, então, utiliza-se do termo por várias vezes. Você tem aqui em Lucas, capítulo 23, 2 Coríntios 9, versículo 12, Filipenses 2, 17 e 30, e Hebreus, capítulo 8, versículo 6, e o capítulo 9, 21. Na primeira passagem, refere-se aos dias da ministração prestados por Zacarias. Né? Vou até ler esse texto aqui. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 23. Vamos examinar, ler esse texto, para que os irmãos também possam acompanhar a leitura, né, de alguns textos sagrados, para a nossa compreensão à luz da Bíblia. Diz assim: aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para Deus. Essa palavra ministério, do seu ministério, tem a ver com este dever público, né? Um serviço público. Ele estava ministrando perante o Senhor. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, diz assim: porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações e gratidão a Deus. Este serviço a que Paulo se refere aqui seria a oferta levantada pela igreja para atender aos necessitados. E Paulo denomina este levantamento de ofertas como sendo um serviço cristão. Aquilo também fazia parte, né, da liturgia da igreja, né, esse levantamento das ofertas para atender a uma necessidade que existia naquela ocasião. Enfim, então esses textos eles focalizam o serviço prestado por cristãos
todas as vezes que os cristãos socorriam, prestavam uma atenção especial, o socorro, né? Era um dever cristão, era uma espécie de liturgia que os cristãos estavam prestando, realizando ali em favor dos necessitados e outras situações. O termo, né, de onde vem a palavra liturgia, né, leitorgos, quer dizer servo, figura por 5 vezes em um Novo Testamento. O adjetivo dessa palavra, né, liturgicos, ministradores, aparece, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 14, onde diz que os anjos são enviados por Deus a favor dos santos para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, essa expressão de liturgia tem a ver com dever público, com serviço cristão, ou seja, é um serviço espiritual que alguém está prestando a Deus naquele momento enquanto está cultuando ao Senhor. Ainda dentro dessa questão de liturgia, nós vamos aprender também que há algumas palavras bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que estão relacionadas aqui ao contexto de liturgia e culto. Por exemplo, você tem uma palavra no hebraico, sahá, adorar, se prostrar, se curvar, significa o ato de se curvar ou se prostrar em reverência, que é geralmente feito a uma pessoa superior ou a um rei. Então, é muito comum um súdito, quando comparece perante o seu rei, seu monarca, ele se prostra ali numa atitude de reverência apenas, né? E tem a palavra prosknel no grego, que vem de onde vem essa palavra, ela é uma junção da palavra pros, que quer dizer para ou em direção, e knel, que significa beijar. Então essa palavra ela traz o sentido de se prostrar, se curvar. É um ato de rendição ou reverência, frequentemente praticado também lá no Oriente. E é a palavra mais usada no Novo Testamento para adoração. Então, quando você vê na Bíblia, por exemplo, pessoas se prostrando diante de Cristo e o adorando, é a palavra prosknel que aparece ali, dando a entender que aquela pessoa reconhece Jesus Cristo como digno de ser adorado. Sebomai, também uma palavra grega, que significa reverenciar, enfatizando o sentimento de temor, respeito, admiração ou devoção. Latreuo, servir, render, serviço religioso. É a origem da palavra liturgia. A liturgia, então, é uma coleção de formas ritualísticas prescritas visando a adoração pública. Liturgia refere-se à adoração pública em suas formas em contraste com as devoções privadas, enquanto em nossas devoções particulares não se exige nenhuma regra ou ordem de culto, é tudo numa informalidade, nenhuma rigidez em um culto privado, né, particular. Já em nossas expressões públicas de adoração, nós necessitamos de uma forma organizada e coerente para o seu bom andamento. Por quê? Para que o nosso culto seja um culto ordenado, não amarrado, não numa linguagem bem nossa, né, travado, bloqueado, não, mas é preciso haver ordem, é preciso haver organização, para que ninguém tenha aquela má impressão de que as coisas estão fora de controle numa reunião, no culto ao Senhor. Na liturgia estão em foco os ofícios divinos, né?
as litanias e as maneiras em que são administrados os sacramentos, ou seja, tudo aquilo que envolve, né, que envolve a prática religiosa. Como que devemos fazer? Temos que sempre ter em mente que nós estamos adorando ao Deus único e verdadeiro. Se Deus é um Deus de ordem, a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Se Deus é um Deus de ordem e decência, então o nosso culto também tem que ser ordeiro, tem que estar bem ordenado, bem organizado, tem que ter princípio, meio e fim, obedecendo os detalhes, os pontos importantes em cada parte desse culto. Bem, algumas igrejas, como por exemplo a Igreja Católica Apostólica Romana, a Anglicana ou a Luterana, elas são muito litúrgicas, né? Elas são essencialmente litúrgicas. Algumas outras igrejas são mais flexíveis, embora mantenham uma liturgia, mas elas são mais flexíveis no modo de se operar, né? Não existe tanta rigidez, como, por exemplo, presbiteriana, a metodista, as Assembleias de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, os batistas, né? E as comunidades, e, enfim, as nossas denominações evangélicas, por assim dizer. Estas são menos formais em seu culto. Existe uma ordem, sim, existe uma ordem, né? A chamada ordem de culto. Aliás, essa expressão ordem de culto, ela é mais utilizada, né? Ela cai melhor na nossa prática de adoração, até na nossa fala, né? Nós nos identificamos mais com essa expressão, a ordem de culto, do que propriamente o termo liturgia, que, né, às vezes soa uma coisa assim muito travada, muito presa, amarrada. Mas a bem da verdade, a nossa liturgia, ou uma liturgia, especificamente falando, vai ser travada ou não, dependendo do ministro, dependendo de quem está conduzindo aquela reunião. Entende? Como nós entendemos que em nossas reuniões Deus está presente, o Espírito Santo está presente e se manifesta em nosso meio, é óbvio, é necessário entendermos que, enquanto nós adoramos, Deus tem liberdade plena e total de ministrar em nosso meio, de atuar em nosso meio, de fazer e operar o que Ele bem quiser no nosso meio. Então, nós não estamos presos, por assim dizer, a uma folha de papel, né? A um programa pré-elaborado. Então, exemplificando, embora eu não tenha escrito no meu roteiro de culto que Jesus, naquele momento, vai curar, Jesus não pergunta, não pede permissão a mim para curar no culto. Se ele quiser curar, ele vai curar. Ainda que eu não tenha escrito no papel que ele vai curar. Se ele quiser batizar com o Espírito Santo, ele vai batizar com o Espírito Santo. Ainda que eu não tenha programado na minha liturgia o batismo no Espírito Santo. Isso porque Jesus não precisa pedir licença na minha organização de culto para operar. O culto é dele, é para ele. Então, o que nós entendemos? Que na nossa realidade evangélica protestante, nós temos essa flexibilização enquanto adoramos, enquanto cultuamos ao nome do Senhor, né? E não estamos presos a um padrão rígido, litúrgico, que infelizmente até impede, entristece a Deus, porque não há permissão, por assim dizer, para o agir de Deus em determinados cultos, né?
em determinadas liturgias. Nas denominações tradicionais históricas, então, a liturgia ela é mais rígida, e nas denominações, por exemplo, pentecostal, por exemplo, ela é mais flexível, vamos dizer assim. Isto porque numa liturgia pentecostal o culto transcorre numa certa flexibilidade e abertura a possíveis intervenções do Espírito Santo, fazendo com que o programa pré-elaborado esteja sujeito a estas ações. Isso é bem claro. O que eu quero dizer com isso? Que quando você faz uma comparação entre uma liturgia de uma igreja pentecostal e de uma igreja não pentecostal, você observa que numa liturgia, numa ordem de culto, num culto, por assim dizer, pentecostal, há mais liberdade, há mais até incentivo a que se busque uma experiência com Deus naquele culto, porque Deus está presente naquela reunião, está presente naquele culto e deseja se relacionar com os seus adoradores. Então, há uma abertura, há um incentivo. Por exemplo, quantos cultos em que alguém está dirigindo, ele tem sensibilidade espiritual. E enquanto ele está ouvindo, ele anuncia uma pessoa para contar um testemunho. E em seguida, aquela pessoa, o coral vai cantar, o conjunto vai adorar, enfim, haverá uma outra ação após o testemunho. Só que aquele testemunho ele é tão impactante, ele mexe tanto ali com a vida da igreja. Então, por exemplo, se é um testemunho em que a pessoa vai dizer a sua experiência dramática de conversão, como ela se converteu, e quando ela termina aquele testemunho, a igreja está tão envolvida pela graça de Deus, que ainda que o dirigente tenha anunciado que após aquele testemunho o coral ou o conjunto vai cantar, mas ele, antes de dar a oportunidade para o coral ou para o conjunto, ele abre um espaço e começa a fazer um apelo no meio do culto. Porque ele entende que o Espírito Santo já está convencendo pessoas dos seus pecados. Então ele interrompe o seu programa, o seu script de culto, ali, aquela sua ordem de culto, e abre um espaço ali para fazer um convite ao pecador, ou se o testemunho tem a ver com um milagre, uma cura divina, ele chama à frente pessoas que queiram receber a oração da fé, ou não chama à frente, simplesmente faz uma oração, faz a oração da fé por pessoas que estejam doentes, porque o mesmo Jesus que curou aquela pessoa pode também curar os enfermos naquela reunião. Enfim, você percebe então que numa reunião de uma igreja pentecostal, a liturgia ela é mais flexível, ela é mais solta, ela é mais espontânea. Não é que haja desordem, mas há uma sensibilidade àquilo que Deus está por fazer naquela reunião. Ok? Muito bem. A essência do culto bíblico. Haverá, em meio às múltiplas maneiras de cultuar, um elemento imprescindível que precisa estar ali presente. Nós cremos, meus irmãos, que há. Jesus afirmou o que Moisés no Antigo Testamento deixou bem claro. Moisés deixou: o primeiro mandamento exige um amor a Deus sem limites. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 6. Aqui está uma base para a nossa adoração. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, já que Ele é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com
toda a sua força. Amar a Deus, veja bem, com todas as nossas forças, sem limites. Que todo o nosso ser esteja realmente amando ao Senhor. Séculos depois que Deuteronômio foi escrito, um intérprete da lei, ele se levantou com esta pergunta: qual é o grande mandamento da lei? Ele fez esta pergunta a Jesus. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus capítulo 22, versículos 36 e 37. Veja bem. No texto original de Deuteronômio, encontramos a palavra força em lugar de entendimento. O texto de Marcos, capítulo 12, versículo 30, transcreve ambos, entendimento e força, na resposta de Jesus. O cristão cuja mente e coração estão voltados para o Criador e Pai eterno, percebe nestas palavras de Jesus um verdadeiro desafio, pois nelas, nessas palavras, estão a raiz, ou seja, o cerne, o tronco e o fruto da nossa adoração. O que quer dizer isso? A base e a razão do nosso culto a Deus é o amor que temos por Ele. Amamos a Deus e por isso o cultuamos. Eu não cultuo a Deus porque alguém está me obrigando a cultuar. O meu culto ao Senhor é um resultado do amor que eu sinto por Ele. E à medida que o cultuamos, o nosso amor por Ele se torna mais intenso e real e, consequentemente, temos mais desejo de adorá-lo. Então, a nossa motivação de ir ao templo como igreja para cultuar a Deus não é, vou repetir aqui a pergunta, que eu acabei respondendo. A nossa motivação como igreja para ir ao templo não deve ser para matar a saudade que temos dos irmãos, para resolvermos alguma questão particular com alguém, ou porque não temos nada o que fazer, então vamos ao templo, ou simplesmente porque é dia de ir ao templo, então vamos. Não. Mas a nossa motivação de ir ao templo, a nossa motivação deve ser o amor que nós temos por Deus e queremos estar ali tão somente para adorá-lo, para cultuá-lo. Eu vou ao templo porque eu amo ao Senhor. Entende? Então essa é a nossa motivação. Deve ser realmente a nossa motivação. O amor. E quanto mais eu adoro, mais eu tenho vontade, mais eu tenho desejo de cultuar o Senhor. Sem o incentivo do amor por Deus, o culto não passa de palha, pura casca, isento de qualquer valor. É apenas uma prática religiosa. Né? Alguém canta porque sabe cantar. Alguém dá glória a Deus, aleluia, porque alguém manda dizer. Enfim, não há um sentimento de amor por aquilo que se está fazendo, mas nós passamos a repetir simplesmente aquilo que as pessoas fazem e fazem por fazer. É possível, eu pergunto, é possível haver uma prática de culto mecânica? Sim, é possível. É possível alguém estar num culto, presente no momento de um culto, e estar ali simplesmente fazendo porque todos estão fazendo. Não há um sentimento, o coração não está ali, a mente não está voltada para Deus. Vou dar um exemplo. Por ocasião da celebração da ceia, você, quando pega o pão e o cálice,
a sua mente está voltada para o Calvário? Você realmente se recorda do sacrifício de Jesus? Ou você simplesmente pega o pão e come, pega o cálice e toma o cálice e acabou, né? Participou ali e tal. De maneira fria, mecânica, rápida, corrida, sem uma reflexão. Naquele momento, enquanto participamos do pão, nós temos que estar com a nossa mente voltada para Cristo, enquanto ele estava sendo crucificado. E aí vem à nossa mente a imagem do seu rosto com sangue que descia sobre a sua face. Temos que ter em mente as suas mãos cravadas pelos pregos, os seus pés cravados pelo prego que os atravessava, né? Temos que ter em mente o padecimento dele na cruz, o corpo dele que estava sendo castigado, sofrido por nós ali. Quando tomamos do cálice, nós temos que lembrar do sangue que descia, do sangue que era derramado, que aquele sangue é o preço da nossa redenção. É neste sangue que temos a purificação do nosso pecado. Enfim, mas se nós não tivermos tudo isso em mente naquele momento, dificilmente nós vamos adorar a Deus com intensidade, com um verdadeiro amor, né? E tudo corre o risco de se tornar inútil a nossa participação naquele momento. Então é importante uma reflexão em tudo aquilo que fazemos enquanto adoramos ao Senhor, enquanto cultuamos ao Senhor. Entende? A importância disso, né? Então é necessário termos esse incentivo, né, do amor, né, porque o culto, no caso, se não houver esse incentivo, o culto não passa de uma ação, de uma prática repetitiva, né, carnal, religiosa apenas, mas que não alcança o seu objetivo, que é adorar verdadeiramente ao Senhor. Pode até se tornar um culto a Satanás. Veja bem, uma adoração que se realiza sem o objetivo de expressar ou aumentar o nosso amor por aquele de quem, por meio de quem, para quem são todas as coisas, falha completamente. Deixa de ser culto a Deus, pois carece da essência que é o amor. Então, corremos o risco de alguém, por não compreender essa motivação do amor de Deus, cultuar a Deus verdadeiramente, o próprio inimigo está sendo cultuado. Olha a que ponto podemos chegar. Porque se existem aqueles que cultuam anjos, se existem aqueles que cultuam homens, existem aqueles que, mesmo na sua ignorância, podem estar contribuindo para a exaltação e reverência ao próprio inimigo, pensando que está adorando a Deus. Ora, quando se trata de amor por pessoas, amigas ou entes queridos da família, não encontramos dificuldades em atender o sentido de amar. Mas como se há de amar a Deus a quem ninguém jamais viu? Já pensou nisso? Você, quando olha uma pessoa, você não tem dificuldade de começar a desenvolver um sentimento cristão de amor por aquela pessoa, porque você está vendo ela. Você está tocando nela, você está convivendo com ela ali fisicamente, no sentido de estar sentando ao lado, de estar apertando a mão, de estar tendo um contato físico com aquela pessoa. Porque você vê essa pessoa. Agora, e Deus? A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 18, que nunca ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, Jesus Cristo, este o fez conhecer. Como havemos de colocar o Senhor no centro das nossas ambições? Ou como nutriremos a amizade que venhamos a oferecer a Deus, sendo nós pecadores, enquanto Ele é Espírito infinito e mora em luz inacessível, como diz a Bíblia? Como faremos de Deus o Senhor absoluto de nossa existência?
Os cristãos reunidos em adoração a Deus devem ter este objeto, né? Deve ter esse objetivo, né? Como prioridade, embora nós não estejamos vendo a Deus, não possamos tocar fisicamente em Deus, mas enquanto nós estamos adorando, cultuando ao Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, embora não visto por olhos humanos, precisa estar sendo centralizado na nossa reunião. Porque Ele é a razão principal, única para nós estarmos ali. O resto é consequência, né? Se vamos rever algum irmão, matar a saudade de alguém, depois do culto tratar de algum assunto particular, é outra questão. Agora, enquanto ali estamos, Deus é o objetivo de nós estarmos ali, Ele é o objeto da nossa adoração. E vamos fazer tudo para glorificá-lo, para adorá-lo naquele momento. Amém? Bem, aqui eu termino a minha primeira parte, né? Primeira parte da nossa aula. E vamos logo em seguida para a nossa segunda parte. Ok? Deus abençoe em nome de Jesus.